Deixe ela aberta no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. Nós vamos ler dois textos, no 1º e 2º Samuel. Queria compartilhar com os irmãos esse texto, mas eu queria fazer uma introdução primeiro com os irmãos, sobre quando nós falamos, por exemplo, deste culto de quarta-feira, que nós falamos quarta-feira de poder, não é? A primeira ideia que vem à nossa cabeça é que Deus vai mandar uma bênção extraordinária, que Deus vai derramar um fogo extraordinário espiritual, e nós vamos sair daqui regozijosos, felizes, abençoados, e tudo isso é possível, tudo isso é verdade, tudo isso está no coração de Deus. Eu queria que você abrisse bem os teus ouvidos carnais e os teus ouvidos espirituais. Eu orei bastante, pedi para Deus que falasse comigo, confirmasse comigo isso aqui. Nós precisamos ser maduros, irmãos, maduros. Nós vivemos uma geração atual de cristãos imaturos, igrejas cheias, com pessoas vazias, pessoas que estão entretidas com uma série de coisas dentro dos templos, mas vazias de Deus, vazias de oração, vazias de comunhão, vazias de Bíblia, mas estão atrás de comida literal, estão atrás de festa, atrás de eventos, e se preocupam zero com o reino de Deus, se preocupam zero com a salvação da sua casa, da sua família, e isso tem sido um problema para elas mesmas, porque Deus não precisa da gente, é a gente que precisa de Deus, a gente que precisa buscar o Senhor Deus. E muitas das vezes a gente percebe o quanto nós retardamos ou limitamos algumas coisas do agir de Deus na nossa vida. Só para você ter uma ideia, nós não chegamos no inverno, não estamos no inverno. Uma viradinha de tempo para alguma coisa já é motivo para a gente tomar algumas decisões de não estar, de não vir. Uma dor de cabeça, qualquer coisa, o esforço para a obra de Deus, para cultuar, para congregar, é tão pouco, e a gente começa a compreender por que algumas coisas Deus não nos permite ser, não nos permite ter, por que não nos dá algumas coisas, e por que para outros ou para outras essas pessoas recebem, essas pessoas têm. 1 Samuel, capítulo de número 7, fala sobre um tempo em que a arca do Senhor, a arca da aliança, ela tinha sido levada de Israel por causa do pecado de 2 homens, filhos de Eli, pela conivência também de Eli com seus filhos, que eles tinham falhado, nós sabemos disso, e os filisteus foram até lá, naquele embate, e acabaram derrotando Israel. Eles levaram a arca da aliança naquela batalha com a vida em pecado, e os filisteus os venceram. E aí nós encontramos assim um fato interessante que aconteceu com eles ali, que foi o fato de que os 2 filhos de Eli vieram a óbito, e o pai teve que receber aquela notícia que foi terrível, sobre os 2 filhos que resolveram levar a arca da aliança, como se aquilo fosse simplesmente o resultado que fosse trazer a vitória para eles. É como se eu pegasse a Bíblia, estando com a minha vida totalmente torta, totalmente errada, e fosse entrar no território do inimigo, dizendo: não, estou carregando a Bíblia na minha mão e Deus vai dar vitória. Eu cantasse um hino, fosse celebrando alguma coisa, e se isso fosse trazer um resultado, colocasse algum tipo de roupa que se entendesse ser um pouco mais formal, e com isso fosse simbologia de uma santidade. E isso não funciona assim. Foi exatamente isso que esses 2 filhos de Eli, eles fizeram, e o texto vai nos falar aqui que os filisteus então tomaram a arca, levaram a arca. E aí vem a história bíblica que diz que o Senhor então envia uma maldição sobre os filisteus, e a arca então eles são obrigados a devolver. E aí começa aquilo que o Espírito tem para nós. Verso 1 de 1 Samuel capítulo 7. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab,
numa colina e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate-Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava, à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros, de suas imagens de Astarote, voltem o seu coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal, de Astarote, e serviram somente ao Senhor. Alguns pontos, não dois apenas, que eu quero compartilhar com você ainda nesse texto. Primeiro, que a arca, por si só, ela representa, naquele tempo, a presença de Deus. Dentro dela estão as tábuas da lei, os testemunhos, aquilo que o Senhor falou com Moisés. Quando esta arca é conduzida de volta para o território de Israel, o texto vai dizer que ela é deixada na casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, alguns vão entender que não, mas a grande maioria, e eu concordo com essa maioria, que a casa de Abinadab é casa de sacerdote, porque não teria como a arca ficar na casa de quem não é sacerdote, nem levita. Não teria como essa possibilidade acontecer. Eles escolhem e deixam a arca ali, naquele lugar. Na verdade, a arca nunca deveria estar ali, ela deveria de estar em Siló. Mas eles deixam a arca ali, e o texto nos fala que abandonaram. A arca ficou lá, e durante os dias que foram se passando, tantos foram os dias, a falta de importância que tiveram com a presença de Deus, com a arca, que esse tempo chegou a 20 anos. 20 anos em que os nossos irmãos israelitas se acomodaram e acabaram que o tempo foi passando e eles não valorizaram. O texto ainda nos fala que houve um moço chamado Eleazar que foi consagrado, separado para cuidar da arca da aliança. Então era ele, Eleazar, quem deveria de permanecer zelando em todos os sentidos. Não se poderia qualquer um tocar na arca, mexer com a arca, só da linhagem sacerdotal, da linhagem levítica. Tanto é que a gente vai ver isso anos depois, quando Davi deseja trazer a arca de volta para o centro, quando ele quer trazer para a cidade de Davi, que usar, quando a arca é colocada num carro de boi, desrespeitando a lei de Deus, que a arca não poderia ser colocada, conduzida por carro de boi, muito menos por animais. A arca tinha que ser colocada, tinha uns varais nela, era para ser carregada nos ombros pelos levitas, mas a coisa estava tão ruim espiritual, no sentido de não mais observar a lei de Deus, que perdeu-se o temor, perdeu-se aquela visão daquilo que tem que ser feito. Quando o boi passa por uma pedra e a arca vai escorregando para cair, usar com boa intenção, ele vai segurar a arca e Deus o fulmina ali. Parece uma coisa assim meio que, poxa Deus, o camarada está cuidando das tuas coisas, o Senhor faz isso? Mas aquilo foi um basta para Deus. Já tinha passado 20 anos. As pessoas não estavam nem aí. Chegou um ponto que a arca da aliança já estava sendo conduzida em carro de boi. As pessoas não estavam querendo fazer mais nada, nem o mínimo do sacrifício. Abandonaram a palavra, abandonaram o que Deus tinha falado. E o texto continua dizendo aqui, e foi nessa época
voltando só um pouquinho, que aí a arca não vai de imediato para a cidade de Davi. Há uma ruptura, como se fala. Houve uma marca na nação por aquilo que aconteceu. Quando ela fica na casa de Abinadab, uma pessoa, um filho dessa família, também da linhagem sacerdotal, é designado para ficar ali. E esse período, então, ele permanece no ostracismo espiritual. A nação adormece espiritual. Irmãos, tudo aquilo, todo espaço que é considerado vazio, abre-se oportunidade para outras coisas entrar, sim ou não? Pegue um vaso de boca larga, um vaso. Se nós enchermos esse vaso de maneira tal que todo o seu interior fique completo, não conseguiremos colocar mais nada dentro dele, porque ele já está cheio. Mas a partir do momento em que um vaso está de boca aberta, sem nada dentro dele, diria para você que uma das coisas que a gente vai viver é pernilongos, baratas, aranhas, animais peçonhentos que vão entrando ali dentro, poeira, etc. Porque o vaso está vazio. A casa está sem dono, vamos dizer assim. Quando a nação, ela toma esse caminho de não avaliar, de não considerar Deus como prioridade, abre-se oportunidade, vulnerabilidade para se tornar espaço para entrar o que não presta. Olha para o texto vai dizer que Israel abriu espaço e começou a entrar pelo caminho da idolatria, pelo caminho onde Astarote, Baalismo e outras coisas foram entrando. Mas no finzinho do verso de número 2, é interessante que fala assim: Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Faz sentido? Faz sentido você lamentar por alguém que você não adora? Faz sentido, você se lamenta porque Deus não responde, mas em contrapartida você desconsidera Deus. Não é uma relação injusta? Sim ou não? É uma relação injusta. Esses cultos de quarta-feira de poder, eles têm uma ideia de realmente a gente sair daqui cheio, transformado, palavra que nos ponha para cima, como todos os cultos, mas a gente também considerar o efeito base daquilo que é a palavra. Como que Israel reclama de Deus, lamenta-se para Deus, quando eles mesmos não estavam nem aí mais para Deus? Como? Só que a gente olha para esse texto, que é um fato há mais de 5.000 anos atrás aproximadamente, nós estamos vendo uma história que ainda hoje ela se repete. Eu posso provar isso. Qual é a prioridade que nós damos para Deus hoje? Qual é a prioridade que nós damos para o Senhor hoje? Domingo foi domingo de Páscoa, uma data importantíssima, embora não foi esta data, mas não era para nós estarmos repletos em unanimidade? Sim, pastor, pois é, mas não estávamos. Nós temos nosso culto hoje semanal, estamos aqui buscando, louvando o Senhor. É uma oportunidade ímpar, sim, porque a gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar vivo. No entanto, a gente começa a observar que algumas coisas vão deixando de ser importantes para nós. E a pior das decisões que nós podemos tomar é a decisão de colocar Deus em 3º, 4º, 5º, 10º, 18º lugar. Pois o texto diz que esta nação pega a arca da aliança, que está na casa de Abinadab, e esquece lá, não se preocupa com o fato dela estar aonde ela não deveria de estar. E aí eles reclamam, o texto diz que lamentam
à espera de alguma ação de Deus. Por quê? Porque no tempo que eles estão lá, nesse ostracismo espiritual, os filisteus para cima deles, ainda continuando. Perceba que nesse tempo eles estão reclamando do que Deus não faz, mas eles não analisam o que eles não fazem para Deus, o que eles não interagem para com Deus, como eles estão tratando as coisas de Deus. E aí a gente vai encontrar, e eu quero ler com você daqui a alguns instantes, um fato muito interessante. Um sacerdote chamado Eleazar, que permanece em sua casa, tendo o símbolo máximo da presença, por 20 anos, a arca, que dentro dela tem as tábuas da lei, aquilo que por si só foi objeto de glória. Imagine aquela arca da aliança, que coisa fantástica, as batalhas, as histórias que ela já esteve envolvida. Mas tanto a nação não valoriza isso e lamenta por aquilo que não recebe. E quando a gente está com a vida aberta, porque a gente não está cheio de Deus, o que não presta entra. Quando a gente não está centrado, cheio do Espírito Santo, conversas erradas entram na nossa cabeça, pensamentos errados entram na nossa cabeça, ideias erradas entram na nossa cabeça. Tem um provérbio que a minha avó dizia, ela é coisa, não é nem dela, é coisa dos antigos, mas eu acredito que tem o seu teor sagrado, que mente vazia é oficina do diabo. Uma mente vazia de Deus, ela está sujeita a qualquer tipo de coisas que possam entrar. Então, quando a gente está vazio de Deus, qualquer pensamento, qualquer conversa, qualquer notícia, qualquer abalo, qualquer problema, a gente se derrete, a gente fica repetindo o que os outros falam, uma história que contam pra gente, uma fofoca a gente entra, uma murmuração a gente entra, uma dor, um diagnóstico médico, a gente nem conhece uma doença e já começa a dizer, eu já estou com essa doença, eu vou morrer, e por aí vai embora. Porque nós estamos vazios de Deus. Quantas pessoas, queridos, preste atenção, que tem a chance que Eleazar teve, o culto de hoje, é interessante isso, o culto de domingo, que passou e o que vai ter, que nunca vai voltar. Pois bem, esta arca chega na casa de Abinadab, e lá ela permanece por 20 anos, Se você olhar de novo no texto, repare bem no texto, não há uma descrição, não há uma característica de um benefício de Deus para a casa de Abinadab. Vamos para 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Depois que Davi tentou trazer a arca e aconteceu aquela tragédia com Uzá, houve uma tristeza, parou-se tudo com a morte de Uzá, e pegaram a arca, essa mesma arca, e depositaram essa arca na casa de Obed-Edom, levita. Versículo 11: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Na casa de Abinadab, a arca fica 20 anos, e não há um relato de uma bênção, não há um relato de uma descrição que a casa de Abinadab prosperou
Mas na casa de Obed-edom, o Espírito quis registrar isso e dizer que durante esses 3 meses, o Senhor se agradou do que fez Obed-edom. Se Eleazar é sacerdote, se ele é de uma linhagem sacerdotal, Obed-edom é levita. Então, em matéria de rituais da lei, em matéria do que é a arca, ambos sabem do valor da arca. Ambos sabem. Acontece que tem alguma coisa que Abinadab, a casa dele, não entendeu, não valorizou. E durante 20 anos, Deus ficou meio que em silêncio, em abençoar a casa de Abinadab. Mas como que na casa de Obed-edom, com 3 meses, o Senhor se agradou de estar na casa de Obed-edom através da arca, e faz a casa de Obed-edom prosperar, faz as coisas de Obed-edom dar certo? Como isso? Se a gente for olhar o significado do nome Eleazar, que é provisão de Deus, ele tem nome. Esse Eleazar aqui é um dos Eleazar que tem na Bíblia, que significa a provisão de Deus. Ele foi consagrado ali pelo seu pai na função de cuidar da arca. Ele recebeu essa missão, ele tem linhagem para isso. Agora é interessante, irmãos, que apesar dele ter linhagem sacerdotal, apesar dele ter sido separado para aquilo, não mexeu com Deus, não fez com que algo diferente acontecesse com ele. Sabe, irmãos, tempo de casa, de crente, de cristão, de evangélico, seja a terminologia que quiser, não faz diferença quando a adoração é ministrada. Eu vou explicar. É possível que entre esta noite, em um dos nossos cultos, uma pessoa pela primeira vez que nunca pisou num templo evangélico, um templo cristão. É possível que ela entre aqui toda suja de pecado, talvez um pouco mais de pecado do que os nossos. É possível que essa pessoa entre aqui cheirando mal, maltrapilha, suja mesmo, suja fisicamente, mas por dentro suja de pecado pelo estilo de vida que ela vem vivendo. É possível. E graças a Deus que se isso acontecer dela entrar, tomara que seja o dia da libertação dela. E é possível que essa pessoa que entrasse nesse dia, nesse culto, lúcida, durante o momento de louvor, ela se entregasse de tal forma em louvor, que de repente o louvor dela fosse recebido e o meu não. Ela se aquebrantou tanto no seu estado de miserabilidade, e ela se entregou tanto para Deus, que é bem possível que de repente tudo que ela tinha naquele momento ela colocou lágrima, ela colocou atenção. Você lembra da oração do publicano e do samaritano? Do fariseu, melhor dizendo? Que um levanta a mão e fala uma coisa bonita, tal, não sei o que, o outro nem ousa levantar os olhos para os céus, colocando a condição de pecador e tal. O outro quer se colocar numa condição de santarrão, etc. E o Senhor Jesus fala: qual dos dois a oração foi ouvida? Aquele que falava bonito, etc. e tal, ou daquele que com o coração se expressou? No meu exemplo, é bem possível que entrasse aqui uma pessoa que não tivesse curso de teologia, que nunca frequentou uma escola dominical, mas que durante alguns dias, um mês, ao entrar nos nossos cultos, ela começasse a se quebrantar de tal forma, de tal maneira, que de repente a gente olhasse para ela e via ela chorando.
e visse ela realmente, sabe, pessoas que se mexem na hora do culto, que choram, adoram, e que de repente nós começássemos então a perceber ela voltando para a igreja, e ela já limpinha, arrumando uma casa para morar, um emprego, as coisas se acertando. Digamos que daqui 7, 8 meses essa pessoa nos procurasse e viesse conversar, fosse ela afastada dos caminhos do Senhor, ou fosse alguém que não tivesse ainda aceitado Jesus, e ela viesse contar o seu testemunho e dissesse que Deus restaurou algumas áreas da sua vida, ou todas as áreas da sua vida, ou que Deus lhe entregou uma bênção tremenda. Como é que nós talvez nos sentiríamos? Mas como assim? Essa pessoa chegou aqui há tanto tempo. Eu conheço esse camarada, ele foi bandido há tantos anos, ele fez tanta coisa errada. Sim, mas quando ele entrou, ele entendeu o princípio da adoração, quando ele entendeu o princípio de quem é Deus na vida dele, ele não se dividiu mais, ele não permitiu que o coração dele fosse mais corrompido, ele se entregou de uma maneira tão plena, de maneira que Deus olhou do alto do céu e disse: uau, este é deste. Você se lembra da viúva, a mulher pobre no templo, em que Jesus está mais ou menos à frente no templo, próximo ao gasofilácio, e Jesus está olhando as pessoas, observando as pessoas, e ele conhece o coração, vê o dentro, vê o fora, e quando aquelas pessoas vêm e põem a mão nos seus alforjes, nos seus bolsos, e começam a ofertar, ele observa aquelas pessoas ofertando valores que lhes sobravam, que tinham em abastança, e não davam tudo, davam daquilo que estava confortável para elas. Quando ele vê aquela senhora, aquela viúva, que pega tudo que ela tem, aquilo que faltaria para ela, talvez, porque eu não acredito que Jesus dispensasse ninguém sem ser a providência para ela, e ela deposita aquela oferta no gasofilácio, ela sai, e o Senhor fala: olha, essa mulher aí fez aquilo extraordinário, ela deu a maior oferta. Como a maior oferta? Se fulano, sim, ele está falando de coração, ele está falando de coisas, não é a questão de valor. Lógico que o valor que ela deu foi inferior aos outros, mas se ela tivesse o que eles têm, ela teria dado mais do que eles tinham, porque a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, no muito o Senhor o colocará. Então quem é fiel no pouco, como ela, fez isso. Isso tem a ver, irmãos, com aquilo que a gente carrega, com aquilo que a gente carrega. O texto vai dizer que o nome Eleazar não significa muita coisa, porque Eleazar não fez alguma diferença no mundo espiritual. Ser sacerdote não fez diferença para Deus, não mudou a atmosfera da casa dele, não mudou a vida da casa dele. A arca está lá. Por que uma casa é abençoada e outra casa não é abençoada? Se o que há de comum nas duas casas, o que aconteceu de comum nas duas casas? A presença da arca. Uma arca ficou 20 anos e outra a arca ficou 3 meses. Agora, o que diferencia uma casa que teve 20 anos a presença física da arca foi o respeito e a honra que foi dado à presença da arca. Para um, não passou de rito, de costume, de religiosidade. É mais um culto, é mais uma santa ceia, é mais uma reunião. Mas para Obed-Edom não foi assim. O que diferenciou Obed-Edom de Abinadab é que para Obed-Edom ele teve um respeito, ele teve uma honra pela arca tão tremendo, que aquilo mexeu com Deus.
ele não pediu, ele só honrou. Ele não pediu prosperidade para a casa dele, ele não pediu coisas materiais para a casa dele, mas a Bíblia registra que Deus o abençoou e toda a sua casa. Quando nós honramos ao Senhor, quando nós de fato, meus irmãos, nós respeitamos o Senhor, nós não precisamos dizer que honramos, porque as atitudes, elas se manifestam muito mais do que palavras. Quando nós de fato, nós temos por Deus um respeito tamanho, nossos comportamentos se dão de tal forma que não precisa o pastor, o seu líder, o líder do seu departamento observar isso. Fica claro. Por que fica claro isso? Primeiro porque quem tem a presença de Deus no coração, o que ele carrega, ele vai demonstrar, ele vai exalar. Ele exala. Quem tem a amargura no coração sempre vai exalar amargura. Conhece pessoas amargas? Tente falar com pessoas amargas. Nós conhecemos pessoas amargas. Toda vez que a gente vai falar com ela, é só reclamação. Se dizem cristãs, são como Abinadab, só reclamação. É isso, é aquilo, é problema, é isso, é aquilo. Mas é como se fosse a arca, 20 anos na casa deles, nada muda. E querem se lamentar com Deus, por que Deus não responde? Mas o que essas pessoas fazem pela presença? O que elas honram Deus pela presença? Ora, meu irmão, eu não estou muito preocupado, embora triste, com o número de pessoas nos cultos. Sei que domingo, ceia, bomba. O problema é que as pessoas valorizam a religião, valorizam alguns cultos, se esquece que o culto de oração é tão importante quanto uma celebração de domingo, quanto um culto de Páscoa, quanto um culto de Santa Ceia. Mas a gente exala o que a gente carrega, sim ou não? Sim, nós exalamos o que a gente carrega. Quem carrega murmuração, pode perceber, irmãos, você pode fazer uma experiência a partir de hoje. Faça uma observação, pegue um papel, comece a observar algumas pessoas que você se relaciona. Você vai se assustar talvez com algumas pessoas do templo, que se dizem cristãs, são antipáticas, não conversam um com o outro, nunca tem tempo, termina o culto e sai igual boi para o matadouro correndo, não se envolve com nada, não valoriza um culto, não põe a mão em nada, não tem tempo para limpar uma igreja, não tem tempo para lavar uma cortina, um pano de chão da igreja, não limpa um banheiro, passam por cima da sujeira, mas não limpa, não se preocupa com nada, não faz nada, mas querem ser abençoadas, querem ser abençoados. Olha, irmãos, eu cheguei a um ponto de rever meus conceitos. Pessoas, elas mais cedo ou mais tarde, elas vão mostrar o que é. Ninguém consegue mascarar por muito tempo quem ela é. Então nós exalamos, nós botamos para fora aquilo que nós carregamos. É como mentiroso, é como caloteiro, é como pessoas que falam palavrão, é como as pessoas desonestas, é como pessoas infiéis. Eu conheço pessoas que são infiéis há mais de 25 anos para com Deus. 25 anos, vive uma vida desse tamanho espiritual. Uau! E Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Ei, que conversa é essa? Que eu quero de Deus algumas coisas, mas faz 20 anos que eu trato as questões de Deus em segundo e terceiro plano. Eu reclamo quando tenho que trazer meus filhos para o ensaio de Páscoa, de Natal, de um acampamento. Coisa boa, irmãos, é nossos filhos pedirem para a gente trazê-los à igreja. Presbítero, que coisa linda é você ter seus filhos aqui no altar. Aguinaldo, que coisa boa você ter seu filho aqui no altar.
Ô Alice, coisa bonita é você ter o Benjamin aqui. Daqui uns dias a Heloísa está aqui. Irmão Ramon, irmã, que coisa boa seus filhos estarem aqui. Elisângela, Alex, que coisa boa. Lavínia já está mexendo ali. Felipe, o Pietro ali. Sabe, queridos, mas muito mais do que isso, é o que esses lares carregam sobre experiências com Deus. Experiências com Deus. Porque Abinadab era sacerdote. E como sacerdote ele sabia procedimentos, mas não tinha alma no que ele fazia. Não tinha alma, não tinha desejo no que ele fazia. Fazia por fazer. Você está me entendendo, irmão? Fazer por fazer é vir na igreja quando está escalado, é subir para o altar quando não se preocupa com o altar. Sabe, fazer por fazer, as minhas obrigações, eu só faço, mas eu não tenho mais desejo pelo que faço. É como se estar no ministério, estar numa função e não desejar, não ter alma no negócio. Eu me preocupo comigo. Eu chorei muito esses dias, tanta luta, tanto problema, falando: Senhor, não me deixa perder o amor, a paixão pelo ministério, porque são provas e provas e provas. Sabe, querido, eu não quero me tornar um Abinadab, que a presença da arca está aqui, mas não faz diferença para mim. Eu chego, sei o horário que o culto começa, sei a liturgia do culto. Queridos, se a gente pegar um culto hoje e começar a fazer um culto de oração, 6 orações, nossa, pastor está fazendo oração na hora do culto, 6 orações, nós estamos tão acostumados com comecinho, louvor, palavra de oferta, agora isso, aquilo, que a gente esqueceu que a oração é importante na nossa vida. Abinadab, ele ficou com a arca na casa dele, mas a arca não representou para ele o que representou para Obed-edom. Querido, é um perigo quando a gente perde paixão por Jesus, quando eu me interesso só pelo que Jesus pode dar, por saúde, por emprego. Ai, Jesus, o Senhor bem que podia me abençoar com um carro novo. Dá uma olhada se isso casa com o Evangelho. Se eu tenho jejuado e orado por salvação de almas, por exemplo, se eu tenho me preocupado com o reino, Obed-edom, olha só que coisa interessante. Para ele, para Obed-edom, a arca da aliança representava a presença de Deus. Ele amava, ele tinha aquilo como sagrado. Agora a arca por si só, ela não tinha poder. Tinha algum poder? Tinha algum poder? Vou fazer uma analogia com você aqui. Isso aqui é uma plataforma, sim ou não? Uma plataforma que nós chamamos de altar, sim ou não? Daqui, hoje, a gente tem uma plataforma para todo mundo, que ministra louvor e para quem prega. Então nós entendemos que é o altar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se é daqui que sai da boca de Deus através dos seus ministros, pensa, como é que pode a gente estar aqui em cima do altar e essa mesa está suja, empoeirada, gordurenta? Não está. Como é que pode a bateria está suja, essa caixa que está quebrada lá embaixo, o teclado está caindo, aqui em cima fio esparramado, a mesa está... Ei, que tipo de presença eu estou carregando? Como é que é? A turma que sobe aqui para cima vem com a roupa desenganchada, zoada, fedido. Não acontece isso, eu estou só exemplificando.
eu estou subindo para o altar, para ministrar para a noiva do Cordeiro. Eu venho para cá para alimentar o rebanho e não me preparo, e não oro, e não me dedico, e não busco, eu requento comida. O que você está fazendo com a Arca da Aliança, Kleber? É como se nós tivéssemos aqui a arca, e nós chegássemos aqui, a arca estivesse aqui no altar, e eu não cuidasse. Lâmpadas queimadas, um gesso caindo, uma parede que está descascando, um violão empoeirado, um microfone que está com falha, um cabo que dá problema, essa mesa capengando, uma tomada que dando um curto-circuito. Presta atenção. Por que na igreja do fulano, que é menor, que tem uma plataforma menor, eu só estou dando exemplo, não é isso que acontece aqui, graças a Deus, um violãozinho e uma bateria semi-profissional, sem 2 tom-tom, um tom-tom só, o fogo desce. Por quê? Por quê? Por que uma irmã com um pandeiro na mão, ela começa a ministrar e a manifestação e a glória de Deus se manifesta? A casa de Abinadab teve a presença da arca, mas não valorizou, e a casa não foi abençoada. A arca por si só, ela não produz nada. É como ter uma Bíblia na estante. É como ter uma Bíblia em casa. É como ter uma Bíblia no carro. É como ter uma Bíblia no escritório. Mas eu não a conheço. Tem uma história que todos vocês conhecem de um pastor que foi visitar uma casa, e na hora dele sair, ele pediu uma Bíblia emprestada. Ele almoçou naquela casa, e na hora de sair, ele pediu a Bíblia e foi embora, devolveu a Bíblia. A dona da casa notou que faltou um garfo dela, e ela comentou com o marido: o pastor furtou um garfo nosso. E ficou: o pastor furtou, por que ele fez isso aí? Está faltando o garfo, eu vi ele com o garfo na hora que ele pegou a Bíblia. 1 ano depois, esse pastor volta naquela casa, e aquela mulher chegou na lata do pastor e disse: pastor, tem um negócio para falar com o senhor. Pode falar, filha. O senhor fez coisa errada aquela última vez que o senhor veio aqui em casa. Por quê, filha? Porque o senhor veio aqui em casa e o senhor furtou um garfo aqui em casa. Ele disse: antes de eu responder a sua pergunta, pega aquela Bíblia que eu emprestei, que eu pedi emprestado para vocês. Ele pegou a Bíblia. Ele disse: abra a Bíblia. Ela abriu a Bíblia e o garfo estava lá. Ele disse: essa Bíblia não é aberta há 1 ano aqui nessa casa. A cara daquela mulher caiu no chão. O marido ficou com cara no chão, os filhos ficaram com cara no chão, porque a presença todo o tempo estava disponível, mas não foi valorizado. A arca para Obed-edom não saía faísca, porque nós somos meio místicos, né? Não saía faísca, não tinha neon, não tinha essas luzes aqui. Era a arca, lá dentro as tábuas da lei, mas Obed-edom, ele valorizava, ele tinha respeito, ele honrava. Já que ele era levita, ele podia limpar, ele podia manter o ambiente limpo, ele podia orar ali pertinho, ele podia adorar. Lógico que ele não ficava o dia inteiro 24 horas ali, mas é o que estava aqui. Para ele, para Obed-edom, era uma presença tão grande, era uma alegria tão grande. Sabe, irmãos, as bênçãos vinham para a vida de Obed-edom pela fé, pelo respeito e pela fidelidade que ele tinha. Mas por que na casa de Abinadab isso não aconteceu? Pelo mesmo motivo, irmãos, que a gente convive com pessoas e a gente vê que algumas pessoas vão entrar, vão sair, estão vivendo assim, estão morrendo, estão envelhecendo espiritualmente e a vida delas não muda. E se a gente não tomar cuidado, a gente perde inspiração para pregar. A gente perde inspiração para pregar. Você fala: está pregando há tantos anos e não muda. Pois é, mas a gente tem que fazer, é o chamado, é o que Deus fala.
Vai chegar uma hora que essas coisas naquele dia vão ser cobradas dela. Mas não é por esse objetivo que nós estamos aqui essa noite. É para dizer para todos nós que Deus quer nos abençoar. Deus quer mudar a nossa história, quer mudar a história da nossa casa, quer mudar a história da nossa vida. Veja que coisa interessante. A presença de Deus, querido, a presença de Deus. Hoje a gente não tem mais a arca aqui. Você sabe que na invasão, quando aconteceu do cativeiro babilônico, a arca sumiu. Eu, Kleber, Andrei Flauzino, eu sou fã de histórias bíblicas e de história no geral. Eu fico pensando onde essa arca foi parar. Tem tantas histórias rabínicas que rolam por aí e etc e tal. A arca sumiu. Ela em algum lugar pode estar. Os arqueólogos cada dia encontram alguma coisa nova em Israel. Mas se eles encontrarem a arca, eu não sei o que pode acontecer quando eles encontrarem, se encontrarem. Mas a arca é um objeto. Hoje eu e você trazemos o Deus da arca aqui dentro. Aqui dentro, irmãos. E nós damos o que carregamos. O que carregamos. Nós exalamos o que carregamos. Nós damos às pessoas o que carregamos. Nós damos para Deus o que carregamos. Nossas ofertas é fruto do que carregamos. Nossas canções é fruto do que carregamos. Nosso comportamento aí fora é fruto do que carregamos. As pessoas que trabalham aqui na igreja, nas câmeras, na mídia, na luz, no palco, elas dão o que elas carregam. Se não está bom é por causa delas mesmas, não é por causa de Deus. Se eu subo indecente de qualquer jeito aqui como pastor, todo esquisito, a culpa não é de vocês, a culpa não é da igreja, a culpa é minha, porque eu dou aquilo que eu carrego. Porque se eu levar o altar a sério, se eu levar a presença da arca, o Deus da arca a sério, meu irmão, eu não preciso algumas coisas. Deuteronômio diz: e estas bênçãos virão sobre ti. Virão sobre ti. Depois que a arca foi levada da casa de Obed-edom, olha a sua Bíblia. Veja quando a arca primeiro foi levada da casa de Abinadab. O que Abinadab falou? Olha na tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 7. Se você encontrar, fala para mim, o que Abinadab falou? 20 anos, a arca ficou na casa dele. Vou ganhar um tempo com você. Ele não falou nada. Ele não reclamou. Ele não questionou, ele não achou ruim. Não. Ele ficou. Agora, veja a diferença. Quando Davi recebe a notícia assim, olha, ei, rei, a casa de Obed-edom está abençoadíssima. Ele está bem de saúde, os animais estão dando cria, a casa de Obed-edom está de vento em popa, está mais bonita, está tudo dando certo, é uma alegria fatal, é uma coisa. Davi falou, tá? Então Deus está aprovando. Agora, por que Deus estava aprovando e por que Deus abençoou Obed-edom? Porque Obed-edom respeitava, honrava, valorizava. Ele sabia que a arca era apenas um símbolo, mas que representava a presença de Deus. Por que Abinadab assim não agiu e Obed-edom agiu? Porque as pessoas dão o que elas carregam, irmão. Não adianta ser, tem cargo de diácono, tem cargo de cooperador, tem cargo de ministro, é pastor, é diácono, é líder, não sei do que, mexe na mesa. Irmãos, a gente sabe como é que é. Tem o título, mas não tem mais a unção. Perdeu o óleo. Perdeu o óleo. Não tem mais paixão. Não ama mais o que faz. Não tem mais alegria de fazer o que faz. Como é que Deus pode mandar uma bênção sem medida sobre mim, quando eu não tenho mais alegria pelo que faço? Tem um ministério que o seu pastor confiou nas suas mãos, departamento infantil, de homens, de mulheres, etc. Você não tem mais paixão.
É tudo de última hora, é tudo corrida, é tudo cansativo, é tudo. Como que Deus pode dar uma bênção sem medida? Ah, mas é para fazer a cobertura de mídia de um negócio. Ah, não, isso aí, não, é um culto, nossa, mas, não, vou pregar para quantas pessoas? Quantas pessoas eu vou pregar? Nossa, mas só são para 30? Ah, não dá para mim esse dia. Mas quantos são? 2.000? Oh, uau, eu vou. Sabe, a gente perdeu a presença, a gente perdeu a unção. Mas com Obed-Edom, depois que a arca foi levada da casa dele, que ela foi para Jerusalém, olha que coisa interessante. Ele foi para Jerusalém junto com a arca e se tornou músico diante da arca. Ele pediu para ir junto. E ele ficou lá em Jerusalém até o final da sua vida, porque ele sabia que deveria honrar ao Senhor com o seu melhor. Para Obed-Edom, quando a arca foi, ele disse: deixa eu ir. E lá ele cuidou. Ele fez parte do grupo de músicos do ministério davídico. Ele não foi mais o único, mas ele se importava. Obed-Edom tem um coração grato. Quando a gente tem um coração grato, é fato, a gente tem um coração comprometido. Repete comigo: quem tem o coração grato tem o coração comprometido. Se comprometeu. De tão comprometido que ele tinha com a arca, que quando a sua casa foi tão abençoada, que quando a arca foi levada, ele disse: deixa eu ir junto. Mas Abinadab não. Abinadab não teve esse comportamento. Para Obed-Edom, um coração grato é um coração alegre. Ele estava tão feliz pela arca que ele não queria deixar a arca ir embora. Não queria ficar sem a presença da arca. Essa manifestação de não ficar sem a presença da arca não se registrou na casa de Abinadab. Para Obed-Edom, ele tem um coração grato, que demonstra isso com motivação. Eu já falei isso aqui domingo, estou falando hoje, provavelmente vou falar domingo que vem. Que atmosfera foi aquela de sexta-feira no jantar? Que atmosfera foi aquela que a gente não vivia há muito tempo? E olha que os bastidores, a gente sabe o que é. Fora algumas coisas que a gente sabe que precisa ajustar. Nossa, sabe, irmãos, sem discussão, sem briga, tudo paz, tudo tranquilo. Até uns que vieram de última hora, que negócio diferente, cara. Falei, é isso. Porque nós precisamos, como diz a palavra desta noite, nós precisamos, quando temos um coração grato, demonstramos isso com motivação. Para quem é a festa? É para Jesus, então para Ele o melhor. Para Ele o melhor. Para quem é que eu estou abrindo e fechando a igreja? Para Jesus, para Ele o melhor. Para quem é que eu estou servindo aqui como oficial no altar? Para Jesus. Para quem é que eu ministro aqui? Para Jesus. Para quem é que eu faço as edições de vídeo para ministrar? Para quem é que eu faço os recortes? Para quem é que eu cuido da mídia? Para quem é que eu projeto os louvores, as letras grandes, sem erros de português? Para quem é que eu fico atento na hora do culto que o pastor cita um versículo, eu já tenho que estar linkado tão rápido. Para quê? Porque é para Jesus. Por que eu chego mais cedo? Eu não estou escalado, mas eu vou olhar os banheiros, ver se está tudo bem, porque eu estou motivado em fazer o melhor para o meu Jesus. Sabe, querido, quem tem um coração grato demonstra isso com motivação. Obed-Edom, de tão empolgado, que ele decidiu cuidar da arca pelo resto da sua vida, porque o coração grato é um coração empenhado com o reino.
Se você fizer uma comparação com esses dois homens, e eu termino aqui, os dois têm cargo, e cargo separado, de família. Naquela época não é assim, vou separar o Felipe Castro hoje para sacerdote. Não, não era assim, era de linhagem. Vou separar o Luiz Antônio para levita. Não, não é assim, é de linhagem levítica. Abinadab tem linhagem sacerdotal, e Obed-edom tem linhagem levítica. Só que para Obed-edom, a presença da arca é honra, é alegria. Por que Deus ficou 20 anos sem se manifestar para Israel e também para Abinadab? E as pessoas ficaram reclamando: Deus não ouve, Deus não responde, Deus não faz nada. Mas a Bíblia, vai ler Bíblia, para que a gente também não cometa os mesmos erros. Quem está com a sua pulseirinha, eu e mais um para Jesus? Levante sua mão aí. Pois bem, cadê a alma? Alguns já nem usam mais. Já nem usam mais. Foi febre no momento. Depois, tem orado? Tem orado pelas almas? Tem evangelizado? A diferença de Abinadab e a diferença de Obed-edom é que Abinadab carregava o título, linhagem de sacerdote, foi consagrado. O pai dele: ó, você agora vai cuidar, tá bom? Você vai cuidar daqui, vai cuidar da... Ah, tá bom. E Obed-edom, paixão, amor, honrou, fidelidade, alegria no que fazia. Ah, meu irmão, o céu reagiu. O céu reagiu. E quer que eu te fale uma coisa? Se a arca ficasse mais 3 meses, 6, 1 ano na casa dele, o que Deus não faria na casa de Obed-edom? O que Deus não faria? A gente só perde, irmãos, quando a gente deixa de fazer o melhor para Deus. Eu estou falando fazer o melhor, eu estou culto. Celebrar. O número de pessoas que nós temos aqui era para escutar hoje nesses 2 quarteirões. Quarta-feira de poder. Não interessa quantos, não interessa o que eu ainda não tenho, não interessa se eu não sou da linhagem X ou da linhagem Y. Interessa é que eu farei o meu melhor. Eu amo a presença do Senhor Jesus. Eu amo. Felipe, você consegue jogar na tela para mim o hino Rude Cruz Sirigil? Aguinaldo, você consegue me ajudar? Dá para tocar? Rude Cruz Sirigil. A gente vai terminar o culto essa noite desse jeito. Que coisa boa é a gente poder louvar ao Senhor com a nossa vida. Coisa boa é a gente poder adorar o Senhor. Aproveite o dia de hoje. Aproveite a oportunidade. Lembre-se desta palavra. A arca na casa de Abinadab. Leia isso na sua casa umas 10 vezes. Não há registro de uma bênção, de um nada na casa de Obed-edom. Não, na casa de Abinadab. Não há um registro sobre isso. Mas na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a casa dele em tudo. E eu quero encerrar o culto com você essa noite, antes de orarmos, com esse louvor que nós cantávamos muito antigamente, que é Rude Cruz. Pode puxar para nós, Aguinaldo. Se você puder ficar em pé, fica melhor.